Paz, Senhor, adolescentes, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, que tem como tema Vão e Preguem. Todos os versículos que eu estiver citando aqui, eu já vou ter mandado para vocês com antecedência, que é para nós ganharmos tempo. Na aula passada foi falado sobre a obstinação, pessoas que se entregaram a Deus, e hoje nós estamos aqui justamente graças à misericórdia de Deus, à graça de Deus para as nossas vidas, através desses irmãos que não pararam diante da dificuldade e foram até o fim. O tema Vão e Preguem é um tema que nós vamos ouvir para toda a vida. Em todo momento nós vamos ouvir este tema. E eu gostaria de falar algo um pouco mais pessoal, um pouco mais direto a todos vocês, principalmente aos adolescentes. Eu sei que muitas pessoas vão assistir esse vídeo, mas você que está em formação, que está em crescimento, buscando a presença de Deus, certamente você, adolescente, Deus vai estar abençoando você grandemente. Dentre os textos, eu gostaria de falar sobre Marcos capítulo 16, o Ide de Jesus. Muitas vezes a gente ouviu pregações, várias pregações, dizendo que essa é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus. E realmente, quando Jesus fala ide, é uma ordem. Eu gostaria de dividir essa lição em dois temas, que vai falar sobre todos os tópicos da lição nesses dois temas. E aí nós vamos aprofundar um pouco mais esse id, tornar esse id que para muitos, ou de uma certa forma, é uma ordem, mas vamos transformar um pouco mais pessoal. E esses dois temas que eu quero falar o porquê e como. O id de Jesus. O porquê e como. Vamos falar então um pouco sobre o porquê. E para isso, vamos voltar um pouco, vamos falar um pouco sobre Adão, depois sobre Jesus, e sobre esse período que foi entre um e outro. Adão. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas do jardim, na terra, no primeiro dia, sol, tudo. Tudo foi feito por Deus, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem no jardim. E a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Olha só, quando a gente fala em coroa, é uma coisa, o homem era aquilo que mais especial que Deus poderia fazer ou ter feito. Mas não é uma comparação entre um homem e um leão, um homem e a natureza. Deus havia criado todas as coisas, o universo, todas as galáxias, a perfeição do universo, a perfeição de tudo. Diante de toda essa perfeição, Deus olha o homem e diz: é a coroa da criação. E aí vamos aprofundar um pouquinho mais. São poucos os versículos que falam de Adão no jardim, não tem muita coisa. Mas a Bíblia também não fala que Adão orava a Deus. A Bíblia não compara Adão com Daniel, por exemplo, que orava 3 vezes ao dia. Então, a gente entende que Adão não orava. Mas a Bíblia fala também que Deus, na virada do dia, Deus ia até lá, todas as tardes. É claro que depois da queda é que vem esse versículo que fala que Deus estava andando pelo jardim e nos dá a entender que Deus visitava o jardim todos os dias. Então nós vemos que Adão era a coroa da criação, algo perfeito diante de Deus, algo grandioso, e que Deus cuidava de Adão. Adão pertencia a Deus, ao ponto de que não era Adão que orava ao Senhor, mas sim o Senhor que visitava Adão. Era o Senhor que ia até o homem ali todas as tardes para cuidar dele, para conversar com ele. Mas
dentro da liberdade que Deus deu a Adão, e não existe liberdade sem escolha. Deus permitiu a Adão que ele tivesse a escolha. Você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentro da escolha, dentro da liberdade que Adão teve, Adão e Eva, eles pecaram. E entre Adão e Jesus, a Bíblia fala que o homem estava destituído da sua glória. Então aquele que era a coroa da criação, que é aquele que usufruía do cuidado de Deus, da guarda de Deus, que por ter pecado estava destituído da sua glória. Até que vem Jesus, e a Bíblia fala que nós andávamos em trevas, e Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosíssima luz. Ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles quanto o receberam tiveram o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos, em Cristo Jesus, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos povo de Deus, nós somos de Deus. Adão estava ali, a coroa da criação, Deus o guardava, Deus o visitava. E por nós estarmos longe, Deus veio até nós para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Então, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo hoje, eu vivo em Cristo. Então, nós não somos pessoas que vão para a igreja aos domingos. Não, nós somos cristãos o tempo todo. Olha só, Jesus Cristo orando ao Pai, ele disse assim: Pai, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. A perfeição da unidade que há entre Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é essa mesma unidade que Jesus Cristo nos chamou para ter com Ele. Então, por que pregar? Porque nós não estamos, nós somos o povo de Deus. E vai mais além do que Adão, porque agora Deus não veio nos visitar à tarde, mas Ele fez morada dentro de nós. Então, nós, entendam isso, nós não estamos, nós não somos algo de vez em quando, nós vivemos para Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos o povo de Cristo. E aí em Efésios, a Bíblia fala que em Filipenses capítulo 2, diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e assim por diante. Está dizendo a senhora que nós estamos em Cristo, vivemos para Cristo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E não é um sentimento de momentos, mas sim um sentimento de vida. Jesus Cristo tinha um sentimento de amor pelas almas. Era amor que ele sentia. E em Filipenses está dizendo que ele abriu mão de tudo que ele tinha por amor, ele se entregou. Então, se nós estamos em Cristo, que haja em nós esse mesmo sentimento. E aí, nós vemos Marcos capítulo 16. Ide e pregai. Pregai o Evangelho, a ordem de Jesus. Mas eu quero que vocês entendam que isso vai muito mais além de uma ordem. Eu acredito que vocês ainda são muito novos, ainda talvez não tenham escutado isso, mas quando eu era mais novo, e muitos jovens aí já devem ter ouvido isso, quando o pai está lá com 16 anos e o pai diz para ele: olha, você tem que se esforçar para arrumar um emprego, você precisa trabalhar. Não é uma questão de que o pai está dando uma ordem para ele trabalhar. Não. Eu estava um dia falando com a minha filha
Minha filha tem 8 anos. E eu falei para ela assim, olha filha, que você precisa estudar, porque se hoje está difícil para arrumar emprego, imagine na sua época, quando você estiver ali 18 anos, 19 anos, precisando de arrumar emprego, porque arrumar emprego, trabalhar, isso é uma coisa natural da vida. Então, a gente pode sim olhar para esse versículo, dizer, ide pregar, e foi Jesus quem deu uma ordem, mas a gente pode olhar mais além, que nós estamos em Cristo. Cristo é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, e está dizendo para nós, filho, ide e pregai. A gente pode encarar como uma ordem e fechar o bico e não ir, ou a gente pode entender que nós estamos em Deus e isto é um pedido, porque nós temos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Quando nós fazemos algo simplesmente porque foi mandado, muitas vezes a gente faz de repente sem muita vontade, né? Mas quando a gente faz por amor, as coisas saem melhor. As coisas saem voluntariamente. Então, se a gente entender simplesmente um id de Jesus como uma ordem, então talvez essa ordem não vai ser cumprida. Mas se nós entendermos que nós somos povo, que nós temos em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, como diz os tópicos da lição, o poder do amor, a responsabilidade cristã, o chamado é para todos. Eu poderia falar sobre cada um deles, mas só que o tempo não dá. Eu prefiro falar o porquê que nós devemos pregar, porque nós somos, estamos e pertencemos a Cristo. Porque em nós há o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. E assim como eu falo para minha filha, se prepara porque você vai trabalhar, Deus também diz para nós, olha, se preparem e ide por todo mundo pregar o Evangelho. Se a gente entender que é uma ordem, fica difícil. Mas se nós entendemos que é um pedido, e se um dia virar uma ordem, talvez aquela comunhão que nós temos que ter com Deus, talvez essa comunhão já esteja começando a se romper e de um pedido passa a ser uma ordem. Não. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de amor, um sentimento de responsabilidade pelas almas, um sentimento de se preparar. Vocês são adolescentes e tem muitos irmãos que vão ouvir essa mensagem. Se preparem. Se preparem da forma que você tem diante de você, da escola dominical, de estar nos cursos, dos seus pais, de você estar estudando. Amém? Então, o porquê pregar? Pregar porque nós amamos a Cristo em primeiro lugar. Pregar porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Pregar porque assim como Cristo é um com o Pai, Ele nos fez um em Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Então, por que pregar? Porque nós estamos em Cristo. Desde Adão, Adão pertencia e Deus cuidava de Adão, ficamos ali destituídos da glória de Deus, mas o Senhor veio e nos resgatou. E hoje nós dizemos, eu prego porque eu tenho Jesus. Amém? Então tenha esse sentimento de que você pertence, de que você é. Amém? Agora vamos falar. Já falamos um pouco de o porquê, porque nós pertencemos, nós somos e nós vivemos e temos em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E como pregar? Bom, eu poderia falar sobre os dons espirituais, poderia falar que Deus chamou um para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, eu poderia falar muitas coisas. Mas eu gostaria de falar só três e bem simples. Amém? E no decorrer dos dias, certamente o Espírito Santo vai estar falando no seu coração. 3. Primeiro, Romanos capítulo 10 e versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Então, nesse texto, a gente vê dois tipos de missionários, por assim dizer. Aquele que prega e aquele que envia. Quem envia, aquele que sustenta, aquele que contribui e etc. Nossa igreja tem missionários e muitas vezes nós contribuímos, principalmente na Santa Ceia, nós estamos contribuindo com a obra missionária. Tem aqueles que estão pregando o Evangelho lá fora, esses também são missionários. Então, a princípio, entendam que pregar e enviar também é obra missionária, também é fazer o ID do Senhor. Mas agora, como eu falei para vocês, vamos falar um pouco mais de maneira pessoal. Dentre as muitas coisas que a gente poderia falar, eu quero ler um versículo com vocês que está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Pregar, enviar e as boas obras. Que a sua vida seja um testemunho, que a sua vida seja um exemplo para aqueles colegas na escola, para os colegas que vocês vão ter no trabalho, na rua ou em qualquer lugar. Que as pessoas olhem para você e possam glorificar a Deus através das vossas obras. Amém? Então, dentro dessa revista, nós podemos ver isso. Nós estamos em Cristo, pertencemos a Cristo, vivemos em Cristo, temos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Por isso nós amamos as almas, nós amamos pregar. E como nós pregamos? Pregamos enviando, pregamos pregando a palavra de Deus, enviando o pregador e com o nosso bom testemunho. E aí existem inúmeras coisas de trabalhar na igreja, cuidar de jovens, cuidar de adolescentes e etc. Sempre lembrando que a personalidade, isso, cada um tem a sua, cada um tem o seu jeito. Uma vez pregando lá no Beira-Mar, pregando não, né? 20 anos atrás, tinha-se o costume de todo domingo fazer evangelismo, entregar folheto e etc. E eu ia sempre entregar o folheto, entregava para a pessoa e falava, olha, Jesus te ama. E o folheto ali, a palavra de Deus no folheto, o Espírito Santo é que fazia todo o trabalho. Até que um dia, num domingo, acho que tinha um grupo maior, e aí dividiu a equipe. E eu fui junto com o pastor Walter Reis, esposo da irmã Elza Moraria, e eu naquele meu estilo ali, de entregar um folheto, e aí o irmão Walter não, o pastor Walter ele chegava naquele grupo ali com 2, 3 pessoas e ele falava alto assim, né? Enquanto eu entregava um folhetinho quietinho ali, meio de cantinho, porque cada um tem o seu jeito, o pastor Walter já não, ele falava mesmo e falava com quem estava nessa calçada, quem estava na outra já ouvia e falava, perguntava se queria fazer uma oração, totalmente diferente daquilo que eu fazia, né? Mais quietinho, mas isso são personalidades. E eu vi aquilo e eu achei muito legal e tentei copiar, porque as coisas boas a gente pode fazer igual, o que a gente não pode é tentar ser igual às outras pessoas, né? Porque aí a gente anda por um outro caminho. Amém? E que você possa ficar com essa palavra, entender sempre o ID do Senhor, que a gente precisa fazer as coisas mais pessoal, nós precisamos ter uma intimidade com Deus, sabendo que Deus ele nos ama, nós somos íntimos de Deus. A gente precisa parar com aquelas coisas de que Deus está lá no céu falando conosco. Não, Deus está aqui, é uma coisa pessoal. Quando Deus chama, venha, pregue, venha, me adore, é uma coisa pessoal. A gente pode falar, Deus amou ao mundo de tal maneira, como está escrito na Bíblia. Sim, mas eu também posso dizer que Deus amou ao Kleber de tal maneira que deu seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Eu posso dizer que Jesus olhou para mim e disse, Kleber, ide e pregar o Evangelho. Eu posso dizer, Kleber, você é povo meu, você é minha nação adquirida, você é meu sacerdócio real, você é meu povo santo de Deus. Não vamos pensar em Deus longe, mas Deus perto. Tá? O Deus de comunhão, o Deus que nos ama. Então, não esqueçam disso, pessoal.
vocês que estão em formação, vivam uma comunhão com Deus. Não pense no por fora, nas outras coisas. Pense em Deus. Porque senão a gente acaba caindo no problema o mesmo problema que Adão caiu. Vou falar rapidinho aqui para não estender muito. Qual foi o problema de Adão? Olha só. Adão estava no jardim do Éden lá, tranquilão, e Deus chegou para ele e falou assim: olha, Adão, você pode comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Essa era a ordem de Deus. Essa era a ordem que Deus havia dado. E acabou. Mas Deus quis explicar o porquê. Porque certamente morrerás. O X da questão era a ordem de Deus. Mas Adão estava com tudo na cabeça. Porque certamente morrerás. Então imagina, Adão ali carpindo ali um matinho, fazendo um trabalhinho ali no jardim do Éden, e aquilo na cabeça: não posso comer porque certamente morrerei. E um belo dia chega a Eva para ele, comendo o fruto e entregando para ele. E Eva estava como? Vivinha da Silva. Estava viva. Adão só tinha na cabeça: ou certamente morrerás. E quando ele olha a Eva comendo, viva, diante dele, ele vai sem titubear e come. A ordem era uma coisa pessoal ali, entre ele e Deus. Olha, fulano, não coma, ponto. Eu te criei, eu te formei, eu te chamei, não coma, ponto. Mas ele estava com certamente morrerás, e quando viu que Eva estava viva comendo, estava comendo, ele foi e comeu também, e pecou. Amém, pessoal? Que nós possamos entender a ordem de Deus, a vontade de Deus, e que Deus nos abençoe. Amém?